Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao episódio 3 Constrói um Glúteo 5 estrelas. E se estás a gostar desta série de episódios, não te esqueças de subscrever no canal e de deixar o like. E no episódio de hoje vamos perceber o porquê da importância da variável da amplitude. E para isto temos que perceber que existe um comprimento ideal a nível muscular. E porquê é que este comprimento existe? Porque para nós conseguirmos produzir força, para nós termos uma contração muscular efetiva, tem que existir um cruzamento das pontes cruzadas, ou seja, entre a actina e a miosina, que são filamentos das fibras musculares. E para existirem estas ligações e para gerar a força necessária para realizarmos o exercício, o músculo tem que estar no seu comprimento ideal, ou seja, ele não pode estar encurtado e ele nem pode estar alongado. Senão, aquilo que vai acontecer no caso de estar encurtado é que vão existir filamentos de actina e de miosina que não se vão ligar e o músculo vai produzir menos força. Por sua vez, se ele estiver alongado, vai acontecer o mesmo. Porque ele está aqui no comprimento ideal e ele vai ter este comportamento, ou seja, ele vai contrair. Como é que ele contrai? Lá está as tais ligações das pontes cruzadas que são criadas através da actina e da miosina e o músculo vai se ligando e vai contraindo. Se ele já estiver encurtado, aquilo que vai acontecer é que ele vai acabar por contrair menos e vai produzir menos força. E existem filamentos de actina e miosina que não se vão ligar. Por sua vez, se ele estiver num estado de alongamento, neste caso hiperalongado, o que é que vai acontecer? A mesma coisa, ou seja, ele vai ter algumas ligações, vai se contrair, mas não vai produzir a força necessária para termos um maior recrutamento a nível das fibras musculares. E nós podemos perceber aqui como é que a amplitude vai ser importante, porque mesmo quando o músculo acaba por estar num estado normal, nós já vamos relacionar isto com os outros músculos que vão rodear ali o glúteo para perceber como os encurtamentos ou alongamentos dos mesmos vai influenciar a ativação e o recrutamento das fibras do glúteo, mas nós poderemos perceber já aqui pelo comprimento ideal das fibras musculares, se nós não utilizarmos a amplitude correta nos exercícios, nós não vamos produzir a força que poderíamos produzir, nós não vamos ter um máximo recrutamento das fibras musculares para aquele grupo muscular. Então, e vamos perceber o quê? Quando os músculos antagonistas, ou seja, os músculos que têm a função oposta, neste caso o glúteo, estão encurtados, vai existir uma menor amplitude para o exercício. Por exemplo, no exercício do agachamento, se nós temos os nossos adutores encurtados, aquilo que vai acontecer é que quando nós começarmos a realizar a flexão do quadril, devido aos adutores estarem encurtados, aquilo que vai acontecer é que vai puxar o nosso quadril, a nossa bacia, para uma posição de retroversão. Isto vai fazer com que o glúteo seja inibido e pode colocar em causa, neste caso, a nossa coluna lombar. Ou seja, e devido a esta menor amplitude, devido a aos atores estarem encurtados e provocar esta retroversão a nível da bacia, vai fazer com que haja um menor recrutamento a nível das fibras do glúteo. E também temos o caso da questão dos músculos sinergistas, ou seja, se nós tivermos os nossos posteriores encurtados e hiperativos, aquilo que vai acontecer nos exercícios em que vamos ter uma extensão do quadril é que a nossa cadeia posterior vai ser ativa primeiro com os glúteos e desta forma vamos também ter um menor recrutamento a nível das fibras do glúteo. Perceber então aqui a importância dos grupos musculares, seja dos antagonistas, seja dos sinergistas, para nós termos uma boa ativação das fibras do glúteo. Falámos aqui nesta questão dos encurtamentos, poderemos acrescentar também o encurtamento dos flexores do quadril e cada vez que nós formos realizar uma extensão do quadril vai existir uma inibição recíproca, ou seja, nós não vamos conseguir realizar o exercício na amplitude ideal, por exemplo, no caso da elevação pélvica, em que os flexores do quadril estejam encurtados, nós não vamos conseguir ter uma ativação como deveríamos de ter se estes músculos não tivessem encurtados.
E aqui, lá está, mais uma vez, os encurtamentos musculares a atrapalhar a ativação, o recrutamento das fibras do glúteo. Perceber que estes encurtamentos musculares vão prejudicar aquilo que é a ativação e desenvolvimento do glúteo, seja do glúteo médio, seja do glúteo máximo. Depois a inibição, por exemplo, do glúteo médio e a sua fraqueza vai influenciar negativamente a execução técnica e a progressão de cargas em alguns exercícios, principalmente exercícios que requerem a flexão do joelho e flexão do quadril, que é necessário ter uma grande estabilidade a nível da cintura pélvica, e quem vai favorecer esta estabilidade acaba por ser o glúteo médio. Quem acaba por ter o glúteo médio mais fraco vai ter um pior desempenho a nível do agachamento, da prensa, do agachamento bulga, todos os exercícios que são unilaterais. Determinados grupos musculares, se estiverem mais fracos que o seu par antagónico, por exemplo, se olharmos aqui para os posteriores e para o quadríceps, também vai influenciar negativamente aquilo que é o desenvolvimento do glúteo. Por isso temos que perceber a importância da amplitude e nem sempre mais é melhor. Isto porquê? Porque determinados exercícios em que nós vamos querer a extensão do quadril, como por exemplo exercícios na polia, o coice na polia, poderemos também fazer com bandas ou canoeiras, e quando nós exageramos na amplitude deste exercício e não conseguimos manter a estabilidade pélvica, seja por fraqueza a nível do abdominal, seja por hiperatividade do quadrado lombar, e mesmo aqui o glúteo médio, se não tiver fortalecido, não vai ajudar na estabilização da cintura pélvica. Aquilo que vai acontecer é que com uma hiperextensão do quadril vai existir ali uma hiperativação do quadrado lombar, e é por isso que muitas mulheres acabam por sentir mais a lombar do que o glúteo em determinados exercícios. Perceber aqui também no exercício do agachamento, do peso morto, quando nós não conseguimos manter a estabilidade a nível da cintura pélvica, mesmo que haja uma boa amplitude, não vai existir um recrutamento eficaz do glúteo, e por isso é que é preciso também de ter estes equilíbrios musculares de forma a que os exercícios também sejam efetivos. Por exemplo, no agachamento, se existe ali um grande encurtamento a nível dos adutores e a nível dos posteriores, mesmo que haja um movimento ou forçar um movimento com uma grande amplitude, ou seja, ultrapassar os 90 graus da flexão do quadril, se existir este tal encurtamento e se existir a retroversão da bacia, vai existir também ali uma inibição a nível do glúteo, porque ele não está numa posição correta para favorecer a ativação das suas fibras, o recrutamento das suas fibras. Por isso, perceber que nem sempre mais é melhor, e se nós conseguirmos ter a cintura pélvica na posição correta, nos 90 graus, já vai ser suficiente para termos ali um bom recrutamento a nível do glúteo. Se nós juntarmos a variável da amplitude, se nós juntarmos a variável da intensidade, nós vamos perceber o porquê de termos que treinar com boas cargas, com uma boa amplitude, neste caso a correta. Lembrar que nem sempre mais é melhor, e lembrar que amplitudes menores também não vão ter um trabalho efetivo sobre as fibras musculares, devido à tal situação do comprimento e do recrutamento a nível das fibras musculares. Se nós realizarmos os exercícios com uma menor amplitude e nós temos cá a nossa fibra, e se ela vai só contrair isto quando ela poderia contrair isto com uma maior amplitude, e também não esquecer que cada exercício temos a fase concêntrica e a fase excêntrica, ou seja, a fase em que existe também o alongamento do músculo. E se nós não trabalhamos na amplitude correta, não vamos maximizar o recrutamento das fibras, e as adaptações não vão ser as ideais e nem aquelas que estamos à procura. Espero que com este episódio fiquem com uma melhor ideia sobre a importância da amplitude dos exercícios, de aplicar a amplitude correta e de todas as condicionantes que existem para favorecer aquilo, neste caso, favorecer ou inibir o recrutamento a nível do glúteo. E para quem quer desenvolver o glúteo, tem que ter em consideração todos estes fatores. Se gostaste desta aula, se esta aula foi útil, deixa o like, não te esqueças de subscrever no canal, e se ficares com alguma dúvida, comenta em baixo nos comentários. Até à próxima aula.